Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. É um privilégio estarmos aqui mais uma noite. E vamos então fazer a nossa prece para que a nossa mente, para que nós façamos esse canal de religiosidade com o Pai, que criou todos nós, filhos, e que sabe que mesmo ainda estando num caminho de evolução, Ele nos vê como seus filhos e sabe o nosso final, que é sermos um espírito melhor, evoluído. E é por isso que Ele manda tantos falangeiros para nos fazer despertar através do Evangelho de Jesus e de todos os seus mensageiros que vieram antes e continuam vindo, para que a gente possa acordar, para que a gente possa progredir todos os dias um pouco mais. Te agradecemos, Mestre, por ter nos mostrado esse caminho através do teu exemplo. Aos mentores desta casa, nossa gratidão por haver preparado este ambiente para receber a todos nós, que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos e que ao voltar aos nossos lares nós possamos ser o Evangelho vivo onde quer que nós estejamos. Muito obrigada e que assim seja. Esse mês a nossa casa está de aniversário, então é uma alegria nós que podemos estar aqui. Temos que ter um sentimento de gratidão pela oportunidade que essa casa tem de nos acolher, dessa doutrina que nos esclarece, nos consola e que permite que a gente veja a nossa vida, a nossa existência por um ângulo mais iluminado. É um farol no conhecimento para que a gente possa perceber as verdades, que foi isso que o Cristo veio trazer, a verdade. E hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre o progresso. E esse texto ele foi retirado da obra Leis Morais da Vida, é uma psicografia de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. E todo esse mês então de aniversário, a temática vai ser sobre essa obra e sobre a reforma íntima, que é tão importante para que a gente consiga fazer então o progresso em nós. Porque Jesus, todos esses falangeiros que vieram trazer sua mensagem, estão falando para espíritos imortais que somos nós. Esse progresso, mesmo que citam e que ele acontece na matéria, mas o progresso em si, ele precisa ser moral. Ele precisa ser o nosso progresso como espírito que somos imortais. E quando a gente fala de progresso, a gente tem que se fazer algumas perguntas. E uma delas é: o que faz a gente querer mudar e progredir? É importante a gente se questionar. Que motor, que motivo faz a gente buscar essa mudança e esse progresso? E quando a gente se faz essa pergunta, nós temos que fazer outra, que é: qual o primeiro passo ou sentimento para mudar? Por que eu quero mudar? E eu posso dizer para vocês que na grande maioria das vezes a gente pode dizer pela necessidade, sim, também. Mas a insatisfação nossa é o grande motor que faz a gente mudar e faz buscar soluções diferentes para dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Mas aí surge uma outra pergunta: como nós encaramos o desconforto? Porque mudar requer coragem, vontade e vai mexer com o nosso conforto, com o nosso lugar que a gente já conhece. A gente
está preparado, quanto a gente quer então desse progresso para gerar essa insatisfação? Porque o progresso, aí nós perguntamos, e o progresso se dá aonde? Porque há uma diferença bem grande de progresso e progressismo. O progressismo é quando cada um de nós está insatisfeito, mas fica lá, no seu mundinho conhecido, porque já está confortável mesmo, está quentinho, docinho, fofinho, está agradável. Porque eu conheço. Mas, quando eu preciso sair dessa mudança, querer mudar esse cenário, a coisa muda. E aí que vem o progresso. E essa vontade, essa força, por quê? Porque o progresso, ele se dá no calendário. No calendário diário das nossas pequenas atitudes, das nossas pequenas renúncias, que nós fazemos todos os dias para chegar naquele objetivo que eu coloquei para mim, para me tirar de onde eu estou e me levar além. Faz toda a diferença entre eu construir esse resultado e esperar um dia, quem sabe, que esse resultado ele aconteça sem eu fazer nada, somente na minha zona de conforto. E para nos ajudar, nós temos algumas questões do Livro dos Espíritos que esclarecem muito bem isso. E que Kardec, então, ele pergunta na questão 779. O homem traz em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento? E eles respondem, o homem progride naturalmente usando suas próprias forças, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, e isso é verdade. Cada um tem o seu tempo, cada um vai conseguir dar aquele passo para sair do desconforto e gerar esse desconforto e ir além. E na questão 780, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? O progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então é o que nós vemos. Nós temos muita tecnologia, nós avançamos muito em ferramentas, em automóveis, nas comunicações, mas falta ainda para nós dar um passo além na nossa moralidade. É por isso que ao passar de 2000 anos, onde Jesus esteve aqui conosco, nós percebemos ainda algumas mesmas atitudes, porque somos ainda e temos ainda os traços de nós mesmos lá atrás, que a gente traz. Então é importante que a gente faça esse movimento todo dia no calendário de ir um pouco além. E na 780A, Kardec pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? O progresso intelectual conduz o progresso moral pela compreensão do que é bem e do que é mal. Então veja que o intelecto ele vai fazer com que a nossa consciência ela se expanda e a gente começa a compreender. Porque nós temos determinadas atitudes, na nossa grande maioria, é porque nós ignoramos. Nós somos ignorantes dos fatos, da verdade. Nós ainda nos deixamos seduzir pelo canto da sereia. E nós ficamos lá, na nossa zona de conforto, que é melhor. E é por isso que a gente faça o exercício diário, constante, de promover em nós, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, pequenos desconfortos. Eu já falei isso aqui. Porque aí a gente vai se acostumando. Tomar um café sem açúcar, dormir mais cedo, desligar o celular, algum tempo do dia, um dia inteiro, ler um livro, abster-se de algo que a gente gosta muito,
para promover em nós esse desconforto. Porque o progresso ele vai acontecer. Isso Kardec já também questionou. E responderam para ele, que é com os homens e apesar dos homens. Então o progresso da Terra, ele vai acontecer. A gente querendo ou não. Então esse progresso é como se fosse um cão bem brabo correndo atrás da gente, empurrando a gente. E isso é bom. Porque vai levar nós justamente ao encontro desse Pai que está nos buscando sempre. Desde que nos criou, respeitando as nossas escolhas, todos os dias. E a questão 781, Kardec pergunta, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Deter não, mas pode entravá-la algumas vezes. A gente pode incomodar, vai demorar um pouco mais tempo, mas vai acontecer. E qual é o maior obstáculo, então, ao progresso do homem? Está lá na questão 785. Os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. E essa é uma questão muito delicada, porque o orgulho faz com que a gente queira que a nossa verdade seja para mim e todos me sirvam. E o egoísmo também, eu só quero olhar para mim. E então, na questão 895, que está lá também no Livro dos Espíritos, lá na Perfeição Moral, na terceira parte, que eles questionam se a gente já tivesse evoluído em todos os quesitos, o que detonaria em nós ainda sermos um espírito ainda atrasado? O interesse pessoal. Então, cabe a nós, quando nós estamos buscando esse progresso, buscando uma melhoria, se é só para mim. Ou se vai me fazer sorrir, mas eu vou fazer alguém chorar. É importante a gente se questionar, porque isso é um preço que depois a gente vai ter que dar conta. E aí que Joana vem nesse texto ampliar e afirmar e confirmar o que eu estou falando aqui, aonde ela diz que, embora os respeitáveis índices que atestam as valiosas conquistas do progresso científico, e a gente vê isso todos os dias, nos múltiplos campos de realização, não te descuide da ação evangélica nos cometimentos, nas práticas evolutivas a que a gente está estimado, a que a gente gosta. Então, sempre olhar esse progresso, mas com carinho, colocando a moral, colocando uma boa direção para tudo que a gente está buscando de melhor, para nós e para a sociedade, para nós e para a nossa família, aonde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, sim. A astronáutica sonha por atingir as estrelas e decifrá-las. O Evangelho permanece cuidando do homem na terra, elucidando quanto aos deveres que lhe cumprem realizar. Emmanuel já nos disse, e ele reafirma em várias obras dele, que quando nós cumprimos com o nosso dever, nós temos o bem por direito. E nós quando a gente cumpre o nosso dever, a gente sempre vai dar o nosso melhor. E as outras pessoas vão dar também o melhor para a gente. Porque é lei. A gente só recebe o que dá. Nem mais, nem menos. A cibernética elabora técnicas para lançá-lo com segurança através das distâncias imensuráveis. O Evangelho luta, porém, para equilibrá-lo na sociedade na qual cresce espiritualmente. Então veja que Joana ela faz sempre essa ligação do avanço, do progresso tecnológico, da ciência, da tecnologia, da mecânica, mas sempre de mãos dadas com o Evangelho. Se nós tivéssemos feito isso desde o início, nós já estaríamos num mundo muito melhor. Nós já estaríamos
num ambiente aonde teremos menos sofrimento, menos dor. Mas nós ainda queremos ficar e temos medo de sair da nossa zona de conforto e fazer a diferença. Ele diz também que os métodos científicos atam os seres a conjunturas de sua limitação. O Evangelho liberta-os. Então, o Evangelho liberta a gente de muitas verdades da ciência ou da tecnologia. Porque se a gente utilizar tudo que é descoberto, a gente o quê? Tem a liberdade. E por que a gente está aqui no planeta Terra de um mundo de provas e expiações? Porque nós ainda utilizamos mal a ferramenta que nós temos. E quando a gente comete delitos, o que acontece? O que a gente perde quando a gente comete algum delito? Liberdade. Então, quando nós cometemos esses delitos, esses pequenos delitos que a gente acha que não dá nada, na verdade, que nós achamos que eu quero ser livre, o bem pensar, o bem proceder, porque eu sou um ser livre. Cuidado. Porque se você não estiver de mãos dadas com as leis divinas, com as leis naturais, na verdade você está decretando ali a sua sentença de perda de liberdade. E isso, às vezes a gente se revolta com o que acontece, porque a gente não entende. Muitas vezes a gente acha que é injustiçado, que eu sou uma boa pessoa, sempre ajudo todo mundo, eu faço minha parte. Mas nós temos que lembrar que nós temos um passado, uma história, talvez de alguma encarnação passada, ou de muitas atrás, que nós fomos renegociando a dívida, e que agora a gente chega um momento que não dá mais para negociar. A gente tem que quitar. Então, que a doutrina espírita que veio trazer para nós o esclarecimento, e quando a gente lê o Evangelho com carinho, com atenção, a gente percebe isso. E o Evangelho, ele não vai tirar da gente a dor, o sofrimento, a lágrima que cai. Não, não é nada disso. A gente vai chorar, a gente vai ter raiva, a gente vai querer brigar, mas a gente não vai desesperar. Porque a gente sabe que tudo passa. O bom passa, o ruim passa e tudo se transforma. Mas nós temos que compreender que a maior parte de tudo isso depende de cada um de nós. Nós temos pessoas ao nosso lado que podem sugestionar para nós ideias, dicas, pensamentos, dar de presente ou receber de presente um livro, um evangelho, e trazer para casa espírita. Mas quem vai ter que colocar a mão na massa é a gente. Cada um de nós fazendo a sua parte. E tem muita gente torcendo por nós, que veio antes, que já voltou, que está lá na espiritualidade. Isso é uma forma também de quando a gente se dispõe a ir além, a buscar esse progresso todos os dias no calendário, é uma forma de agradecer, de honrar quem veio primeiro. Porque a gente que está com o bastão agora, que foi passado para nós. E nós temos que fazer o nosso melhor, para quê? Para a próxima geração receber bem esse bastão e conseguir ir um pouquinho mais do que a gente foi. Isso é bonito. E por quê, gente? Porque nós, espíritas, sabemos que nós vamos voltar. Então, o jardim, as sementes que eu planto aqui, planto na espiritualidade, planto aqui, colho lá, colho aqui também. Tudo conforme a minha semeadura. Tudo conforme o passo que eu for dar, a direção que eu estou dando, o progresso que eu escolhi fazer em mim, a reforma íntima que eu escolhi fazer em mim. Nós não precisamos querer
A gente abre lá o Evangelho no capítulo do homem de bem e tem uma lista enorme. Quando a gente lê, a gente até desanima. Mas nós temos que escolher um item. E a partir daquele item que a gente escolher, nós vamos de brinde. Como a gente vai ter que colocar ali a disciplina, nós vamos conquistando outras virtudes juntas. E quando a gente vê, a gente está fazendo um monte de coisa legal. E aí que eu digo que a gente vai progredindo no calendário. Mas Joana prossegue, ela diz assim: ninguém como Jesus conseguiu jamais produzir tão elevados padrões de valorização do homem. Jesus veio nos consolar. Ele consolou a mulher, ele consolou aquele irmão que estava doente, aquele que estava em lágrimas. Ele exemplificou. Ele atendeu a todos do mesmo jeito. E é por isso que Joana faz essa relação de mãos dadas da ciência, da tecnologia e do progresso, juntamente com o Evangelho. Porque aí o que vai acontecer? Nós vamos mais rápido. Ela não fica tão lenta. Nós vamos ser completistas mais rápido. E diz também que desfilaram ante ele muitas pessoas, diversos biótipos humanos e sociais, recebendo seguras diretrizes. Muitos que conviveram com ele, que viram o seu exemplo, Talvez tenha sido um de nós que estava lá. Olha a responsabilidade que a gente tem. E olha a responsabilidade que a gente tem quando abre o Evangelho. De saber, de conhecer essa verdade, é um desafio para nós. E não conseguir muitas vezes. É claro que muitas vezes a gente vai cair. É fato. Porque ainda nós temos, então, muitas vezes a nossa vontade enfraquecida. Esse desejo, né, da gente sair daquela zona de conforto ainda não é o suficiente. Ou então a gente não doeu o suficiente para a gente levantar daquele lugar. Está precisando de mais um empurrão para fazer a gente gemer ou gritar, para a gente buscar esse progresso. E ele diz assim também que não se utilizando de qualquer tipo de profilaxia ou um verbo muito rabuscado, onde as pessoas não conseguiam compreender. Dentro das parábolas, das histórias que ele contou, ele conseguiu tocar a todos. Muito embora ele tenha sido crucificado, por muitos ele não foi compreendido. E muitos ainda de nós, há em nós lá alguma parte ainda que não compreende o que esse Evangelho quer nos dizer. E aí onde a gente mais precisa trabalhar. É difícil? Sim, é difícil. Porque o que nos entrava, como diz aqui os Espíritos, é o orgulho e o egoísmo. Então talvez seja uma boa oportunidade, uma boa escolha da gente começar a querer o progresso, a começar a domar, a dar a direção e o volume adequado para o orgulho e para o egoísmo. Quem sabe assim a gente conquiste tantas outras coisas que o orgulho e o egoísmo impedem de florescer em nós. Que nós temos mais resignação, mais paciência, que nós sejamos mais fraternos, mais irmãos, uns com os outros, que nós possamos olhar com uma forma mais amorosa para a dor do outro. E o progresso também, para ser legítimo, ela afirma: não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho, sempre atual. Sempre atual.
Nós olhamos e lemos o Evangelho nas passagens e nós esquecemos de atualizar ele. Mas foi tão grandioso o exemplo do Cristo que ele pode ser aplicado nos dias de hoje de uma atualidade ímpar. Que os seus exemplos, os seus ensinos, eles conseguem transformar, se nós queremos, com vontade, fazer a diferença. Para serem autênticas, as aquisições humanas devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico. Então não vai adiantar toda a tecnologia, tudo que a gente já conquistou, se a gente não colocar ali uma pitada de moralidade. Vai ser tóxico para nós mesmos. Vai ser mais uma perda de liberdade para nós. Não saber usar, utilizar tudo isso que nós recebemos. Estudo, pesquisa sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos em nos dizer: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Mas eu diria que acima desses dois está amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando a gente faz esse amor a Deus, que nós temos essa religiosidade, essa conectividade com Ele, tudo fica mais fácil. Porque a minha relação com cada um denota como é a minha relação com Deus. Não é acaso que é o primeiro mandamento. Nem o amor sem equilíbrio, arrebatando, que revela paixão e desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem o conteúdo do amor. Não adianta saber tudo, mas ser uma pessoa intragável, que ninguém suporta, pelo meu orgulho do conhecimento, da minha intelectualidade. A transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas quão destrutivas. Sem o equilíbrio das duas asas, que são o amor e a sabedoria ou o amor e o conhecimento, não consegue voar planando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será possível alcançar. Inexoravelmente, o homem avança. E sem a apelação crescem as sociedades na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retroceda, progredindo sempre, e com ele a sociedade humana, representada pelas nações, evoluindo sem cessar. Então, meus queridos, o progresso ele vai se dar. Que seja com o nosso auxílio. Que seja nós saindo da zona de conforto e utilizando o calendário diário para a gente fazer esse progresso. Junto com esses espíritos que vêm aqui próximos de nós, que torcem por nós, assim como Jesus veio, dá esse empurrão, dando o seu exemplo, dizendo para nós que é possível. Porque antes as pessoas diziam que não era possível. Mas ele veio e mostrou para nós que é. E ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então está aí o convite. Que o nosso grau de insatisfação seja bem alto, para que a gente possa se sacudir e sair correndo desse progresso a milhão e transformar a nós primeiro, esse mundo íntimo,
porque tudo que está fora é o que está dentro. E a gente tem que internamente fazer esse progresso andar para que tudo fora se transforme. Eu quero agradecer a atenção de todos e convidar então os médiuns para que a gente possa fazer a nossa prece final, nosso passe coletivo. E que nós possamos, através do conhecimento que a gente vem aqui buscar, junto com o amor que o Evangelho nos traz, que nós possamos equilibrar essas duas asas que vai nos levar a cada dia mais distante do orgulho e do egoísmo, mais altos na nossa consciência desperta, próximos de Deus. Que o nosso anjo, assim, com essa nossa consciência desperta, a trazer para nós os bons conselhos, nós possamos escutar. E assim as nossas asas vão se robustecendo. E os mentores amigos que preparam esse ambiente vão chegar aqui cada vez mais alegres e satisfeitos, percebendo que cada um vai fazendo o seu trabalho e fazendo a diferença, buscando esse progresso individual, mas que refletirá em toda a sociedade, em toda a humanidade. Agradecemos, Pai, a oportunidade, a esta casa, aos mentores amigos, e te agradecemos então mais uma vez pelas bênçãos e por esses fluidos que todos nós estamos recebendo hoje, nesse instante. Muito obrigada e que assim seja.